Capítulo 19. O homicida e as cidades de refúgio. Quando Yahvé teu Deus houver eliminado as nações cuja terra Yahvé teu Deus te dará, e as conquistares e estiveres morando em suas cidades e casas, separarás 3 cidades no meio da terra, cuja posse Yahvé teu Deus te dará. Estabelecerás o caminho, medirás a distância e dividirás em 3 partes o território da terra que Yahvé teu Deus te dará como herança. Isto para que nela se refugie todo homicida. Este é o caso do homicida que poderá se refugiar lá para se manter vivo. Aquele que matar seu próximo involuntariamente, sem tê-lo odiado antes. Por exemplo, alguém que vai com seu próximo ao bosque para cortar lenha, impelido com força um machado para cortar a árvore, o ferro escapa do cabo, atinge o companheiro e o mata. Ele poderá então refugiar-se numa daquelas cidades, ficando com vida salva, para que o vingador do sangue enfurecido não persiga o homicida e o alcance, porque o caminho é longo, tirando-lhe a vida sem motivo suficiente, pois antes ele não era inimigo do outro. É por isso que eu te ordeno, separa 3 cidades. E quando Yahvé teu Deus fizer com que as tuas fronteiras se alarguem, como jurou a teus pais, e te der toda a terra que prometera dar a teus pais, com a condição de que cuides de pôr em prática todos esses mandamentos que hoje te ordeno, amando a Yahvé teu Deus e andando continuamente em seus caminhos. Acrescentarás ainda mais 3 cidades às 3 primeiras, para que não se derrame sangue inocente na terra, que Yahvé teu Deus te dará como herança, e não haja sangue sobre ti. Contudo, se alguém é inimigo do seu próximo, e lhe arma uma cilada, levantando-se e ferindo-o mortalmente, e a seguir, refugia-se numa daquelas cidades, os anciãos da sua cidade enviarão pessoas para tirá-lo de lá, e entregá-lo ao vingador do sangue para que seja morto. Que teu olho não tenha piedade dele. Deste modo, extirparás de Israel o derramamento de sangue inocente, e serás feliz. Os limites. Não deslocarás as fronteiras do teu vizinho, colocadas pelos antepassados no patrimônio que irás herdar, na terra cuja posse Yahvé teu Deus te dará. As testemunhas. Uma única testemunha não é suficiente contra alguém, em qualquer caso de iniquidade ou de pecado que haja cometido. A causa será estabelecida pelo depoimento pessoal de 2 ou 3 testemunhas. Quando uma falsa testemunha se levantar contra alguém, acusando-o de alguma rebelião, as 2 partes em litígio se apresentarão diante de Yahvé, diante dos sacerdotes e dos juízes que estiverem em função naqueles dias. Os juízes investigarão cuidadosamente. Se a testemunha for uma testemunha falsa e tiver caluniado seu irmão, então vós a tratareis conforme ela própria maquinava tratar o seu próximo. Deste modo extirparás o mal do teu meio, para que os outros ouçam. Fiquem com medo, e nunca mais tornem a praticar semelhante mal no meio de ti. Que teu olho não tenha piedade. O talião. Vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Capítulo 20. A guerra e os soldados. Quando saíres para guerrear contra teus inimigos, se vires cavalos e carros, e um povo mais numeroso do que tu, não fiques com medo, pois contigo está Yahvé teu Deus, que te fez subir da terra do Egito. Quando estiveres para começar o combate, o sacerdote se aproximará para falar ao povo, e lhe dirá: Ouve, ó Israel, estais hoje prestes a guerrear contra os vossos inimigos. Não vos acovardeis, nem fiqueis com medo, nem tremais ou vos aterrorizeis diante deles, porque Yahvé, vosso Deus, marcha convosco, lutando a vosso favor contra os vossos inimigos, para salvá-los. Os escribas também falarão ao povo, dizendo: Quem construiu uma casa nova e ainda não a consagrou, que se retire e volte para casa, para que não morra na batalha, e um outro a consagre. Quem plantou uma vinha e ainda não colheu seus primeiros frutos, que se retire e volte para casa, para que não morra na batalha, e um outro colhe os primeiros frutos. Quem desposou uma mulher e ainda não a tomou, que se retire e volte para casa, para que não morra na batalha e um outro a tome.
E os escribas continuarão a falar ao povo: quem está com medo e se sente covarde, que se retire e volte para casa, para que sua covardia não contagie seus irmãos. Quando acabarem de falar ao povo, os escribas designarão os chefes das tropas para o comando do povo. A conquista das cidades. Quando estiveres para combater uma cidade, primeiro propõe-lhe a paz. Se ela aceitar a paz e abrir-te as portas, todo o povo que nela se encontra ficará sujeito ao trabalho forçado e te servirá. Todavia, se ela não aceitar a paz e declarar guerra contra ti, tu a sitiarás, e Yahvé teu Deus a entregará em tua mão, e passarás todos os seus homens a fio de espada. Quanto às mulheres, crianças e animais, tudo que houver na cidade, todos os seus despojos, tu tomarás como presa, e comerás o despojo dos inimigos que Yahvé teu Deus te entregou. Farás o mesmo com todas as cidades que estiverem muito distantes de ti, as cidades que não pertencem a estas nações. Todavia, quanto às cidades dessas nações que Yahvé teu Deus te dará como herança, não deixarás sobreviver nenhum ser vivo. Sim, sacrificarás como anátema os heteus, amorreus, cananeus, ferezeus, os heveus, os jebuseus, conforme Yahvé teu Deus te ordenou, para que não vos ensine a praticar todas as abominações que elas praticam para seus deuses. Estareis pecando contra Yahvé vosso Deus. Quando tiveres que sitiar uma cidade durante muito tempo, antes de atacá-la e tomá-la, não deves abater suas árvores a golpes de machado. Alimentar-te-ás delas sem cortá-las. Uma árvore do campo é por acaso um homem, para que a trates como um sitiado? Contudo, se sabes que tal árvore não é frutífera, podes então cortá-la e talhá-la para fazer instrumentos de assédio contra a cidade que está guerreando contigo, até que a tenhas conquistado. Capítulo 21. Caso do homicida desconhecido. Quando for encontrado um homem morto estendido no campo, na terra cuja posse teu Deus te dará, e ninguém souber quem o matou, teus anciãos e teus escribas sairão e medirão as distâncias até as cidades que estiverem ao redor do morto, determinando a cidade mais próxima do morto. A seguir, os anciãos daquela cidade tomarão a novilha do gado, com a qual não se tenha trabalhado e ainda não tenha sido atrelada ao jugo. Os anciãos daquela cidade farão com que a novilha desça até uma torrente de água permanente, onde ninguém trabalha nem semeia. E ali sobre a torrente desnucarão a novilha. Depois aproximar-se-ão os sacerdotes levitas, pois foram eles que Yahvé teu Deus escolheu para o seu serviço e para que abençoem em nome de Yahvé, cabendo-lhe também resolver qualquer litígio ou crime. E todos os anciãos da cidade mais próxima ao morto lavarão a mão sobre a novilha, desnucada na torrente, fazendo a seguinte declaração: nossas mãos não derramaram este sangue, e nossos olhos não viram. Perdoa ao teu povo, Israel, que resgataste, ó Yahvé. Não permitas que um sangue inocente recaia sobre teu povo, Israel, e este sangue lhe será perdoado. Tu, porém, farás com que desapareça do teu meio o derramamento de sangue inocente, porque farás o que é reto aos olhos de Yahvé. As prisioneiras de guerra. Quando saíres para guerrear contra os teus inimigos, a Yahvé teu Deus os entregará em tua mão. E tiveres feito prisioneiros, caso vejas entre eles uma mulher formosa e te enamores dela, tu a poderás tomar como mulher e trazê-la para a tua casa. Ela não raspará a cabeça, cortará as unhas, despirá a veste de prisioneira e permanecerá em tua casa. Durante um mês, ela chorará seu pai e sua mãe. Depois disso, irá ela, desposá-la-ás, e ela será tua mulher. Mais tarde, caso não goste mais dela, tu a deixarás ir em liberdade, mas de modo algum a venderás por dinheiro. Não tirarás lucro à sua custa, após ter abusado dela. Direito de primogenitura. Se alguém tiver duas mulheres, amando uma e não gostando da outra, e ambas lhes tiverem dado filhos, se o primogênito for da mulher da qual não gosta, este homem, quando for repartir a herança entre seus filhos,
Não poderá tratar o filho da mulher que ama como se fosse o mais velho, em detrimento do filho da mulher da qual ele não gosta, mas que é o verdadeiro primogênito. Reconhecerá como primogênito o filho da mulher da qual ele não gosta, dando-lhe porção dupla de tudo que possui, pois ele é a primícia de sua virilidade e o direito de primogenitura lhe pertence. O filho indócil. Se alguém tiver um filho rebelde e indócil, que não obedece ao pai e à mãe, e não os ouve mesmo quando o corrigem, o pai e a mãe o pegarão e levarão aos anciãos da cidade, à porta do lugar. E dirão aos anciãos da cidade: Esse nosso filho é rebelde e indócil, não nos obedece, é devasso e beberrão. E todos os homens da cidade o apedrejarão até que morra. Deste modo, extirparás o mal do teu meio, e todo Israel virá e ficará com medo. Prescrições diversas. Se um homem culpado de um crime que merece a pena de morte é morto e suspenso a uma árvore, seu cadáver não poderá permanecer na árvore à noite. Tu sepultarás no meio-dia, pois o que for suspenso é um maldito de Deus. Deste modo, não tornarás impuro o solo que Yahvé teu Deus te dará como herança. A gente vai dar uma pausa aqui e continuar no próximo.